Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Suno. Eu sou o Vitor Pitts e hoje vamos começar um novo quadro aqui da consultoria chamado Resenha de Livros. Olá pessoal, aqui quem fala é o Guilherme Puim, consultor na Suno Consultoria. Muito prazer estar aqui pela primeira vez com o Pitts, com o restante do time. E hoje eu vou falar para vocês sobre o maior espetáculo da Terra. O que vocês acham que vamos abordar nesse tema? Seria sobre o nascimento de um bebê? Ou sobre a Copa do Mundo? Esses temas eles poderiam facilmente ser considerados também o maior espetáculo da Terra, mas hoje eu vou trazer um tema que também mexe com o nervo de todos, e se ainda não mexeu com o seu, em algum momento mexerá. É sobre o mercado financeiro. Então eu vou contar uma história para vocês e o que faz o mercado financeiro ele ser o palco do maior espetáculo da Terra. Então, em 1921, nasceu o Ronald Read. Ele foi um veterano de guerra, foi faxineiro, atuou como faxineiro durante 25 anos, foi frentista também durante a maior parte da sua vida. Ele foi a primeira pessoa na sua família a conseguir se formar no ensino médio e ele nunca conseguiu se formar na universidade. Ele viveu uma vida pacata, ele faleceu em 2014, e foi aí que ele passou a ser mundialmente reconhecido. Em 2014, morreram aproximadamente 3 milhões de americanos. Dentre eles, somente 4 mil americanos tinham um patrimônio superior a 8 milhões de dólares. E o Ronald Read, ele estava nesse seleto grupo de pessoas que acabaram falecendo com patrimônio acima de 8 milhões de dólares. Ou seja, cerca de 0,14% de todos os americanos que vieram a falecer nessa data. E de outro lado, para contrastar, existe o Richard Fusconi. Eles nasceram aproximadamente no mesmo período de tempo, e o Richard Fusconi, ele foi executivo do Banco Merrill Lynch, ele se formou em Harvard, ele fez a sua pós-graduação, ele foi considerado um dos 40 empresários de sucesso antes dos 40 anos. Ele se aposentou de forma totalmente prematura, aos 40 anos, e a partir daí ele passou a se empenhar mais com filantropia. Em 2000, o Richard Fusconi ele contraiu um grande empréstimo para aumentar ainda mais a sua mansão, que já tinha mais de 1.500 metros quadrados, e tinham custos mensais em torno de 90 mil dólares por mês. Porém, aí veio a crise de 2008 e que transformou todo o dinheiro do Fusconi em pó. Ele não tinha liquidez, ele tinha dívidas altíssimas e um custo de vida extremamente alto, e fez com que tudo que ele havia construído durante todo o período de vida virasse pó. Ele faliu e todas as suas propriedades foram liquidadas em leilão para conseguir suprir a dívida que ele tinha nessa fase. Então, quais são as conclusões que a gente pode tirar daqui? Você não vê em nenhum outro mercado do mundo um faxineiro ele fazendo uma cirurgia melhor do que um cirurgião cardíaco. Você não vê um faxineiro em nenhum outro lugar do mundo ele fazer um arranha-céu melhor do que um engenheiro. E você não vê, com certeza, um faxineiro construir um foguete melhor do que um cientista. Mas no mercado financeiro você consegue ver, através de um controle das emoções, paciência, um faxineiro desempenhar melhor do que um grande especialista que atuou no mercado durante toda a sua vida, mas que no final a ganância falou mais alto e ele acabou entregando tudo isso no final da sua vida. Então, quais são as conclusões que a princípio a gente consegue tirar daqui? Primeiro, do Fusconi. Um gênio que não consegue controlar suas emoções pode se tornar um desastre financeiro. E na mesma medida, o oposto ele é muito real. Uma pessoa pacata, sem educação financeira, é capaz de conquistar uma riqueza desde que tenha meia dúzia de habilidades comportamentais. Então, o que eu quero dizer é que o sucesso financeiro ele não depende de uma habilidade técnica, propriamente dito. É muito mais uma habilidade pessoal, no qual o comportamento ele é muito mais importante do que o seu conhecimento. Então essa é a grande lição que esse tema, esse título, ele traz sobre o maior espetáculo da Terra. Guilherme, e é bem interessante, né? Nesse exemplo que você deu,
A gente pode detectar isso, né, e perceber isso em grandes investidores, né? É claro que você ser um bom analista, conseguir entender um pouco melhor os ativos, o que está por trás daquela empresa, né? Entender que, na verdade, você vai estar adquirindo, quando a gente fala em ações, você vai estar adquirindo negócios, né, propriamente ditos, e não pedaços de papel, né? E aí, quando a gente observa grandes investidores, eles sempre destacam muito isso, né? Que uma das principais virtudes deles foi ter essa paciência, foi ter essa visão, né, de que acaba sendo principalmente um aspecto comportamental que pode ditar o sucesso ou não de um investidor. E para você, eu imagino, né, assim, atendendo clientes, né, e para mim também, né, é muito recorrente os investidores se preocuparem muito com a parte analítica, né, entender a ação, entender qual que é a melhor classe para se investir no momento, né. E aí, nesses exemplos, a gente observa como entra muito mais num aspecto comportamental, né? E eu acho que esse livro, ele destaca bastante isso, né? O Morgan Housel, ele entra realmente, eu acho que o título do livro já diz tudo, né? Mas ele entra muito nesse aspecto psicológico e comportamental. Então, esse exemplo que você deu, eu acho que é muito interessante por causa disso, né? E foi um susto, né? Quando ele veio a falecer e descobriu que ele tinha toda essa quantia de dinheiro, né? Porque não é tão recorrente acontecer isso, e se deu por essa disciplina que ele acabou tendo ao longo da vida, né? Exatamente, ele ficou famoso quando ele faleceu, nem os familiares dele tinham a noção de que ele tinha um patrimônio tão relevante desse acumulado, mas aqui, Pitts, se eu pudesse trazer uma outra comparação para falar como é tão complexo o mercado financeiro e como é o único mercado onde você pode ver um faxineiro ganhar de um especialista, é até quando a gente compara com a física. A física é algo tão lógico que um cientista ele sabe exatamente o dia e o horário e o minuto que um foguete saindo daqui chegará na Lua. Só que se a gente pegar um investidor e jogar ele no mercado financeiro, você não sabe absolutamente nada do que ele pode fazer ou não, né? Como foi feito aí no caso do Ronald Reid. Se você pega pela física e joga um pedaço de isopor num lago, vai boiar. Se você joga um carro no lago, muito provavelmente ele vai afundar. Mas se você pega um investidor dentro do mercado financeiro com um comportamento totalmente diferente dos demais, a gente não faz a menor ideia, apesar de ter grandes especialidades, do que como vai ser a vida dele ao longo do tempo. Então, se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe para que ele possa chegar a outras pessoas que vivem uma vida pacata, mas que podem se tornar um Ronald Reid ao longo do tempo, apenas pela paciência e controle das emoções. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, pessoal.